Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Vitor Maciel Rodrigues nasceu em Belém, no Pará, e muito cedo escolheu um rumo perigoso para a sua vida. Tentando preencher um vazio no coração, durante toda a sua juventude foi usuário de drogas e viu sua vida pouco a pouco tornar-se oca e cheia de desilusão. Fez enormes tatuagens pelo corpo, usava cocaína o dia todo, a noite toda, tomava remédios para dormir e quando acordava começava tudo de novo. Mas um dia, um encontro com Jesus Cristo selou essa sequência de derrotas e ele pôde experimentar o que significa ter uma vida transformada em 180 graus. Vitor, que privilégio, depois de tanta gente ensaiar e sonhar com esse dia, né? Finalmente a gente está aqui, muito obrigada, viu? Verdade. Agradeço pela oportunidade de testemunhar o que Deus fez na minha vida. Legal. Que lembranças boas que você tem da sua infância, Vitor? Olha, os meus pais, eles são separados e eu tive a oportunidade de morar um pouquinho do meu tempo com cada um deles. E eu viajei muito, né? Eu morei em Brasília, morei em Natal, nasci em Belém, morei no Rio, morei no interior de São Paulo. Olha. Então esses são alguns momentos bons que eu tive na minha infância. Você gostava dessas mudanças? Desses lugares que eu conheci. Esse seu encontro com as drogas, como que aconteceu? Então, eu acredito que pelo fato de eu não ter tido uma base familiar muito boa, eu gostava muito de reparar nas coisas que os amigos faziam, né? No colégio, por exemplo, eu sempre estudei em colégio adventista e a minha avó, ela sempre falou para estudar em colégio adventista. Então, eu lembro que nos colégios eu sempre estava com a turminha da bagunça, eu estava sentado lá atrás, eu não queria saber de estudar. E quando eu terminei o colégio, eu estava influenciado por essas coisas. Eu queria sempre as amizades daqueles garotos que saíam para festa, saíam nos finais de semana. Isso para mim era magnífico, era muito bom. Então eu comecei a procurar essas amizades. Então quando eu comecei a sair com esses jovens, eu consequentemente bebia, né? E onde tem bebida, muitas das vezes tem droga, em festas. E foi aí onde eu fui conhecendo esses problemas, onde eu fui entrando nesses problemas, né, na minha vida. Você disse de ter estudado em escolas adventistas, né, por indicação da sua avó. Sua família era religiosa? A família do meu pai a minha avó, ela é adventista de berço. E ela sempre pediu para os meus pais, ele vai estudar nesses colégios, um colégio muito bom. E eu estudei no colégio adventista de Cruzeiro, de Brasília, do Rio, né. Que privilégio, hein, que você teve. Mas seus pais não iam à igreja? Não. Meu pai, ele foi um certo tempo, depois ele se afastou, né? A minha mãe, não. Meu pai, hoje ele está de volta, mas a família do meu pai e da minha avó hoje é. Quer dizer, você ficou esse tempo todo ali estudando em uma escola confessional, religiosa, mas o que você queria mesmo era bagunça? Eu queria bagunça, eu queria a turminha da bagunça. Aquilo que muitas das vezes a mídia passa para o jovem, né? O mais bonito é aquele que tem várias mulheres, né? O mais valente é aquele que se arrisca em situações perigosas da vida. É isso que o mundo passa. E o que foi que você experimentou desse mundão aí?
Então, quando eu comecei a sair, a primeira porta de tudo é a bebida, né? E quando você bebe a primeira vez, você fica bêbado, você tem a ressaca, né, que eles dizem, você diz que nunca mais vai beber. Ai. E você mata a curiosidade, você vê que não é nada daquilo que também as pessoas dizem, né? Como a droga também. Então, uma coisa foi levando a outra. A princípio eu não gostava. Quantos anos você tinha? Eu comecei a usar, a beber, a sair com uns 17, 18 anos, né? Que eu comecei... A princípio, então, você não gostou muito? Não gostei. Só que o que acontece? Às vezes aquela roda de amigos, ela vai fazer com que... aquela situação faz com que você seja aceito. Então, muitas das vezes, quando eu não fazia aquilo que eles faziam, eu me sentia como um peixe fora d'água, entende? Eu precisava fazer aquilo para fazer da mesma tribo, para fazer parte daquela roda de amigos. Então, a princípio eu não gostava, mas depois foi se desencadeando, né? O vício, a parte ali que o corpo começa a pedir mais uma dosagem. Você se lembra a primeira vez que ofereceram droga para você? Que droga que foi? Eu lembro, foi maconha, né? Eu fumei maconha e não gostei muito. E eu lembro também que a vez marcante foi quando me ofereceram cocaína. Eu fui entrar num banheiro, estávamos numa festa, e eu entrei no banheiro e tinha um conhecido meu lá. E quando ele me viu, ele falou assim: Vitor, vem cá, vem cá. Eles me chamavam de Vitinho. Vitinho, vem cá, tem um negócio bom para te oferecer. E ele organizou ali aquela carreira, né, que eles falam, de cocaína, e eu me assustei na hora, só que na minha cabeça veio assim, não, você precisa fazer isso, na hora que você sair do banheiro, o que vão falar de você? Ai, que você negou. Olha. Então, eu usei naquele dia, não fez muito efeito, eu não gostei muito, só que depois aquilo se tornou normal, eu perdi Eles o sabiam medo. que você nunca tinha experimentado cocaína? Eles sabiam. Gente, olha. E eu perdi o medo, né? Perdi o medo, não era nada daquilo que as pessoas falavam. Então, no começo foi muito legal, né? Foi muito bom, rodeado de amigos, né? Tinha aquelas pessoas que me convidavam para sair, eles tinham, muitos ali de família, tinham uma condição financeira. Às vezes eu não tinha muita condição, mas eles falavam, não, vamos comigo, hoje eu vou bancar. E assim foi indo. Assim. Olha como são as coisas, não? Até que ponto você se envolveu nesse mundo? Olha, quando uma pessoa entra nesse mundo, ela nunca pensa que ela vai chegar no fundo do poço. Ela sempre acha que ela pode controlar, ela sempre acha que ela pode parar a hora que ela consegue. E eu fui usando, eu usava nos finais de semana, a princípio, depois eu comecei a usar dias de semana, meu vício começou a se desencadear. E chegou um ponto em que eu não dominava mais a droga já estava me dominando. É mesmo? Você chegou nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto. E você morava com quem nessa época? Eu morava com a minha mãe. Com a sua mãe. Ela ia percebendo esses seus envolvimentos? Olha, muitas das vezes os pais, eles percebem, mas eles não têm coragem de falar. Os pais, às vezes, eles não aceitam que o filho está naquela condição. Eles imaginavam, mas eles nunca chegaram e perguntavam. Quando eles escutaram de mim, a bomba já tinha estourado, né? Ai. Já estava feia a coisa. O que significa a bomba estourada? Estava feia a coisa? Como era isso? Eu já estava muito mal, né? Eu já estava literalmente no fundo do poço. Eu já não andava mais com aquela classe de amigos que eu tinha no princípio, pessoas de família. Eu já tinha começado a ter como amigos traficantes, pessoas que estavam piores, talvez iguais a mim. E eu não tinha mais trabalho, eu perdi toda minha responsabilidade, foi por água abaixo, né? Meus compromissos. E o que aconteceu? Eu não tinha mais respeito pelas pessoas, as pessoas não confiavam mais em mim. Eu comecei a ter esse tipo de amizade. Teve uma época da minha vida em que, no fundo do poço, eu fiquei um mês sem dormir de noite. Gente. Eu ficava para rua. Do jeito que eu saía, de tênis, relógio, eu deixava tudo com os traficantes. É aí onde você Puxa, percebe. que situação triste, Vitor. situação. Puxa vida. Imagina sua mãe, né, vendo um filho voltar para casa numa situação dessa. Teve um momento em que vocês sentaram como família para abrir o jogo? Como foi? Olha, não teve.
Não teve porque, como eu te disse, os pais às vezes eles não querem que o filho esteja naquela situação e eles fogem do problema. Então, às vezes ela até me procurou algumas vezes quando eu chegava em casa amanhecendo o dia, mas eu não queria conversa, né? A família se torna refém e eu só gritava, eu queria entrar no meu quarto, né? Eu tomava remédios para poder dormir, porque a droga tira seu sono, tira sua fome. E não tinha esse diálogo. Quer dizer, você perdeu o controle total da sua vida. Você saiu da escola? Como é que ficou a sua situação? Eu terminei o colégio, né, o ensino médio. E não continuou estudando? Eu terminei... Não, depois eu não quis mais saber. Eu arrumei um emprego aqui e outro ali, mas não terminava nada que eu começava, né? Entendi. Era sempre assim. Que coisa triste, que situação, hein, que você foi chegar. Eu achava que eu estava no melhor, né? Pensa. Mas você com você mesmo, quando você entrava lá dentro do seu quarto, não queria ouvir ninguém, não queria conversar com ninguém, não te passava pela cabeça, falava, puxa, mas olha onde eu fui parar, olha só as minhas amizades, ou você sempre continuou achando aquilo muito legal? Era horrível, era horrível. Quando você passa uma noite no mundão aí, usando droga, bebendo, e amanhece o dia, você tem que voltar para casa... É uma sensação terrível. Eu colocava a cabeça no travesseiro e eu falava assim, por que que eu fui usar droga de novo? Por que que eu fui sair de novo? Eu não queria, eu sabia que ia chegar nesse momento onde eu não iria conseguir dormir, o dinheiro ia acabar, os amigos aparentemente iam para casa e eu colocava a cabeça no travesseiro, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha força. Eu não tinha força, era muito mais forte do que eu. Tava numa enrascada mesmo. Tava cego, tava... Onde você doente. arrumava dinheiro para conseguir manter seu vício? Olha, a princípio eu tinha, quando eu trabalhava, eu tinha, né? Só que quando acabou a minha renda, meus pais pararam de dar dinheiro, eu abri uma conta com os traficantes. E eu fui, e eles achavam que eu tinha dinheiro, que meus pais davam dinheiro e eles começaram a vender. E eu lembro que eles começaram a me cobrar e quando eu não tinha dinheiro eu deixava tudo que eu tinha, tênis, som de carro. Na época eu deixei de pagar um carro que eu tinha e eu perdi esse carro por causa de droga. Teve até momentos eu deixava o meu carro com eles para que eles me dessem um pouco de droga e depois eu pegava o carro de volta quando eu terminava de usar. Gente, uma escravidão, né? Que coisa! No fundo do poço como você estava, sabendo da sua situação e sabendo que não tinha para onde correr, que não tinha como sair dali, o que foi que aconteceu que desencadeou uma mudança na sua vida? Olha, eu enfrentei diversos fundos do poço. Eu lembro uma vez que eu estava na rodovia Presidente Dutra, eu estava voltando de uma festa. Em que lugar isso? Na cidade de Taubaté, eu estava voltando, estava indo sentido Cruzeiro, fica 90 quilômetros. E eu tinha passado a noite toda usando droga, meu carro ele não tinha bastante gasolina e eu não tinha um centavo no bolso. E quando eu cheguei no pedágio de Roseira, eu nem sabia que tinha pedágio, eu estava completamente desnorteado e eu falei para o rapaz que estava na cabine, eu falei, eu preciso passar, eu não tenho dinheiro, deixa eu passar que depois eu deposito para você. E ele falou assim, não, como é que você vai passar sem dinheiro? Não tem como você passar sem dinheiro. E eu falei, não, deixa eu passar, por favor, inventei uma história para ele, deixa eu passar, perdi minha carteira. E ele fez algo na minha vida que eu nunca mais esqueci, ele colocou o celular para fora da cabine e falou assim, liga para algum amigo seu para vir até aqui te ajudar. E naquele momento eu vi que eu não tinha amigos e eu passei uma das situações mais humilhantes da minha vida ali naquele lugar. Não tinha para quem ligar. Não tinha o que fazer, a minha família não sabia que eu estava ali. Eu desci do carro, eu comecei a pedir dinheiro para as pessoas que estavam passando do outro lado da estrada. E eu fiquei como uma hora ali chorando, pedindo dinheiro, as pessoas não queriam me atender, até que passou um rapaz, me deu e eu fui. E nesse dia eu falei, eu estou no fundo do poço, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Foi quando eu comecei a lutar sozinho e sozinho eu não conseguia. E foi quando eu falei, eu preciso pedir ajuda. Passava Deus pela sua cabeça? Passava Deus em alguns momentos de madrugada, quando eu estava voltando para minha casa, eu falava, cadê esse Deus que as pessoas falam que muda de vida? E eu falei, eu lembro que um dia eu chegando no portão da minha casa de madrugada, 5 horas da manhã, eu senti em algum momento de lucidez ali, depois de 2 dias usando, eu senti uma voz dizendo, eu te dou sua vida de volta, mas você precisa se retirar dessa sociedade. E naquele momento eu entrei correndo dentro de casa, eu peguei o telefone, eu liguei para o meu pai atendeu, ele estava indo trabalhar, estava no trabalho, e eu gritei, eu falei, pai, eu estou usando droga, eu preciso de ajuda. Você falou isso para ele? Falei. E ele não... Meu pai não falava nada, ele só chorava. Imagina. Ele só chorava, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Eu, me ajuda, me ajuda. Ele não sabia que você estava nessa. Que desespero, né?
desespero. Eu falei, eu preciso me internar. Você mesmo falou Eu falei, isso? eu preciso me internar. Olha só. Naquele momento ali de desespero, eu falei isso. E é difícil para um dependente falar isso, tomar essa atitude, né? É, e acabou que você foi mesmo internado? Então, aí passou alguns dias e ele falou para mim, olha, eu consegui um lugar para você ir. E eu falei, pai, eu vou, mas eu preciso pagar uma dívida que eu tô. E ele falou assim, vai... E Que dívida era essa? Com um traficante. E ele sem poder, ele me deu o dinheiro e falou, vai, só que leva a sua... Eu tinha uma namorada na época que estava me dando um apoio, ela falou assim, ele falou, vai e leva ela, senão você vai ficar lá. E nesse dia, engraçado que as pessoas falavam que eu era doido para isso, muito doido para fazer um monte de coisa, mas nesse dia eu fiz a maior loucura da minha vida. Estavam todos ali juntos, era difícil encontrar todos juntos no lugar onde eles ficavam. E eu cheguei, eu fui dando dinheiro para eles e naquele dia eu falei assim, tchau. E eles falaram, para onde você vai, Vitinho? Tá doido? Vai usar mais droga? Eu falei, não, eu vou mudar de vida agora. Eu tô indo para uma clínica de recuperação. E eles começaram a dar risada. Não acreditava? Não, começaram, tá doido, tá... E naquele dia eu fui para nunca mais vê-los, né? Gente, que coisa! Eu imagino que tanta pessoa deva passar pela mesma situação, chegar no fundo do poço, tentar várias alternativas sem ter onde se agarrar firmemente mesmo, né? E você foi para essa clínica, que lugar foi esse? Então, aí eu voltando desse lugar, meu pai já estava me esperando para me levar e eu cheguei num lugar que é em Garatá, Comunidade Terapêutica, Temperança e Saúde. E quando eu cheguei nesse lugar, eu lembro que tinha um salão e no primeiro culto nós acordávamos 4 horas da manhã, 4h30. E um rapaz lá no meio, ele começou um culto com um livrinho. E eu falei, eu conheço esse livro, eu conheço esse livro. Eu cheguei perto dele e eu falei, que livro é esse aqui? A minha avó me ensinava quando eu tinha 6 anos de idade, sim, esse livro. Aí eu li, estava escrito Lição da Escola Sabatina. Gente! E eu falei, que lugar é esse? Ele falou assim, nós somos adventista, uma comunidade terapêutica. E foi muito difícil o tratamento, eu fiquei 9 meses sem sair, sem TV, sem celular. Com reações físicas, o processo aquela abstinência. O processo de desintoxicação é muito difícil, né? A pessoa, ela fica... como é que eu posso dizer, oscilando, fica oscilando. Em alguns momentos eu pensava em fugir, em alguns momentos eu queria ir embora. Só que ali eu falei com Deus e Deus falou comigo. É mesmo? Mas pensa, Vitor, você era o cara, né, que gostava da bagunça, o cara do fundão, atrapalhado desde sempre, e agora de repente você ali pedindo ajuda para Deus. Que mudança que foi essa? Olha, existem momentos na nossa vida em que nós temos que quebrar um pouco o orgulho, a independência, né? Eu precisava me curar, mas eu precisava também tomar o remédio. O remédio é amargo, mas eu precisava tomar o remédio. E eu pedi ajuda e o tratamento, na maioria das vezes, é 50% da família e 50% do dependente. E ali naquele lugar foi um processo assim, totalmente de uma morte a cada dia do Vitor passado e um nascimento de um novo Vitor, de conceitos e valores corretos agora. Eu precisava lutar agora ali sozinho, porque para entrar nesse mundo, qualquer bobo entra, mas para sair você tem que ser muito homem. Você tem que ser homem de verdade. E ali muitas das vezes eu queria ir embora, queria sair de lá, mas não. Nos momentos mais difíceis eu pedia e orava para aquele Deus que as pessoas falavam e ele me respondia literalmente. É mesmo? Você teve uma experiência com Deus ali? Ali dentro, ali dentro. O que foi esse momento com Deus, esse momento de encontro, de entrega, de aceitação, de perdão? Como é que foi isso? Então, eu queria muito, né, me recuperar. Eu lembro que quando eu cheguei nos 3 meses de tratamento, já fazia 90 dias que eu estava sem droga, e havia 7 anos que eu não sabia o que era aquilo. Olha só. Eu já pensava de forma diferente, eu já via as pessoas de forma diferente. E eu falei, não, eu preciso ir até o fim. Esses 9 meses podem ser definitivos para a minha mudança de vida. Eu quero dormir bem, eu quero acordar bem. E Deus, quando vê a sua boa vontade, Ele trabalha. Ele trabalha. A fé vem pelo agir também, né? Você precisa fazer. E eu comecei, eu lembro que nós orávamos de 30 em 30 minutos, de 2 em 2, de joelhos. Até hoje eu tenho essas marcas no joelho, de tanto orar naquele lugar. E eu fui vendo o milagre que Deus estava fazendo na minha vida.
90 dias sem droga. Era um milagre. Era um milagre. Eu que era tão valente para diversas coisas, por que eu não fugi daquele lugar? Por que eu não saí correndo? Por que eu não bati o pé e falei para minha família que eu não iria ficar naquele lugar? Eu falei, não, Deus ele está agindo na minha vida. Esse Deus que as pessoas falam está agindo. E eu continuei meu tratamento, foi indo, a minha família foi todos os meses, a minha namorada. É mesmo? Mas, Vitor, uma coisa é você procurar ajuda porque você está escravizado naquele mundo dos vícios, querendo sair dessa situação para ter uma vida social normal. Outra coisa é você ter um encontro com Deus, sabe aquela experiência espiritual que muda a vida da pessoa e faz a pessoa assumir uma religião, assumir os princípios bíblicos. Como que foi que isso aconteceu? Olha, Deus ele começou a me proporcionar uma nova vida. Com Deus eu comecei a ter planos, com Deus ali eu comecei a ter objetivos. E assim, eu comecei a perceber que a maneira de Deus me amar foi dando a vida dele por mim. Eu falei, esse Deus ele precisa ter minha vida e essa vai ser a minha maneira de amá-lo também. Como eu disse, ali eu tive experiências incríveis com Deus ali dentro. E então eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Deus ele está me dando uma nova vida. Eu quero sair daqui, eu quero ter uma família. Eu sempre tive o sonho de ter filhos, me casar. E aquele Deus que me levou ali, ele estava me proporcionando aquilo agora. Foi difícil o tratamento? Foi muito duro, mas eu senti ele a cada momento. Nos momentos que eu não conseguia caminhar, ele estava do meu lado e ele, na minha família eu conseguia ver um futuro melhor. Naquela moça, naquela namorada que me visitava, eu conseguia ver uma família. Eu conseguia ter planos, estudar. Quer dizer, você começou, né, a ter perspectiva de futuro. Que bonito isso, né? Eu comecei a pensar, né? Afinal de contas, você era um jovem, a vida estava só começando. E num momento tudo estava perdido e agora começa a ver uma luz no fundo do túnel, né? Que história linda essa. Como que foi o momento do seu batismo? Onde você se batizou? Como foi? Então, já haviam se passado 3 batismos lá dentro, né? 3 batismos. E eu senti o desejo. Eu lembro que em outubro, eu já estava no 7º mês de tratamento, já tinha percebido o milagre que Deus havia feito em minha vida. E eu falei assim, o diretor da comunidade, Roberto Guarda, ele fez um apelo para o batismo, e eu falei, é agora. É agora. Sabe aquele lance que você sente? Não, esse é o meu momento. Esse é o meu momento, é agora. E eu levantei. E eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. E ele falou assim, o batismo vai ser dia 9 de outubro. E eu lembro que no dia eu cantei, eu nem sei cantar no dia. Você lembra que música você cantou? Eu cantei uma música chamada Volta, do Leonardo Gonçalves. E o mais incrível é que na hora que eu entrei na piscina para ser batizado, ele falou assim, tem uma surpresa para você. E eu olhei para trás, a minha namorada estava entrando junto comigo na piscina para ser batizado. Olha, que lindo! A igreja estava ali. Puxa, foi um momento uma marcante. vida nova começar. Foi um momento, a minha família feliz, eu estava feliz. Já estava faltando pouco tempo para eu sair. Eu comecei a fazer alguns planos para minha vida, o que eu iria fazer, né? E aí, Vitor, agora, faz quanto tempo já que passou esse momento? Olha, foi em 2011, né? 2011. Quando você olha para trás agora, com que palavras você descreve o que Deus fez na sua vida? Olha, eu tenho muita gratidão por Deus, porque Ele poderia ter olhado para mim e dizer assim, não, você não vai dar em nada. Mas Deus, Ele não pensa assim. Ele olha para as pessoas, independente da situação que elas estejam passando, e Ele disse, eu tenho um futuro para a sua vida. Ainda que a humanidade diga que você não tem jeito, você está perdido, eu tenho um futuro para você, acredita em mim. Vá em frente, tenha força, que eu prometo que vou estar do seu lado. E essa é a gratidão que eu tenho, porque eu jamais pensei em estar aqui num programa desse, testemunhando o que Deus fez na minha vida, e estar dizendo para outros jovens que essa vida não leva a lugar nenhum. Então a palavra é gratidão por Deus, a gratidão. Eu tenho uma gratidão imensa por que Ele fez. E a condição da sua vida hoje? Finalmente você saiu de lá, voltou para o mundo das drogas, como é que está a situação da sua vida hoje? Minha vida hoje é maravilhosa. Hoje eu consigo enxergar que eu não era feliz naquela época, né? Aqueles vazios, hoje eu consigo perceber hoje que eram vazios. Hoje eu sou feliz.
a minha vida. Hoje eu sou casado com essa menina que se batizou comigo, a Mônica, né? Hoje eu estou no 3º ano de teologia, né? Olha só, o camarada vai ser pastor agora. Se Deus quiser. E assim, estamos planejando já, né? Nós temos o desejo de ter filhos, né? Ainda não temos. Claro. Mas hoje eu durmo tempo, bem, né? acordo bem. Que bom, Vitor. Que história maravilhosa. Vamos lá para o nosso ping-pong? Felicidade. Qualidade de vida. Perdão. Deus. Um perigo. Autossuficiência. Um privilégio. Família. Um medo. Solidão. Uma grande mentira. Enganar a si mesmo. Casamento. Amor. A grande lição da sua história. Vitória. Sofrimento. Mundo. Seu abraço, seu reconhecimento hoje vai para quem? Para minha esposa. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Provérbios 24:10. Eu li muito quando estava nessa fase da minha vida de superação. Se fores frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Se o inimigo vê que você está retraído, que você tem medo, e se você tiver medo de vencer, você não vai vencer. A sua força será pequena. A gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser ousado ao lado de Deus. E foi isso que você foi, ousado ao lado de Deus, experimentou essa transformação de vida que Deus oferece para todo ser humano. Eu te agradeço muito, Vitor, por ter dividido a sua história com a gente, uma história Amém. muito linda. Que Deus continue guiando os seus passos. Um abraço grande para você, para sua esposa também. Obrigada, viu? Amém. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima semana.